Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. O nosso coração se apresenta diante de Ti como uma terra preparada e fértil, pronta para receber a semente. No nome de Jesus. Amém. Amém. Podem se assentar. Glória a Deus. Como Deus é bom, irmãos, como Deus é bom. Sua misericórdia sobre a nossa vida é tudo. Glória a Deus. E que Ele esteja em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Aponta bem para o primeiro lugar ali. Aponta. E diz assim: Senhor, este é o teu lugar na minha vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O que tratamos até agora? Que Ele cresça na minha fraqueza. Quando o homem reconhece que ele é fraco, quando o homem reconhece que ele é necessitado. Sabe, irmãos, eu me lembro de uma palavra de Davi, no Salmo 40, versículo 17, que eu gosto de cantar isso para Deus, sabe? Eu sou pobre, necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Eu sou pobre, necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. É declarar nossa fraqueza. É declarar nossa fraqueza, sem medo. Agora com sabedoria, sabe? Deus não gosta de pessoas que tentam dar desdobro nele. Pessoas que ficam querendo dizer que são fracos, mas no fundo não estão declarando uma fraqueza para receber sua força. Às vezes fazem isso apenas porque acha bonito parecer humilde. Com Deus não funciona isso. Ou você é, ou você não é. Quando Paulo reconhecia a sua fraqueza, esse era o momento que ele se tornava verdadeiramente forte. Na segunda semana passada, nós tratamos sobre que Ele cresça na minha mente. Até porque, gente, a grande verdade é essa: nós, enquanto seres humanos, nós somos a manifestação física dos nossos pensamentos. É isso que nós somos. A manifestação física dos nossos pensamentos. E quem está dizendo isso não é um treinador de desenvolvimento pessoal. Quem diz isso é a palavra de Deus. Provérbios 23, 7 diz: assim como o homem pensa em sua mente, assim ele é. Em outras traduções, assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Então, é a Bíblia que diz isso. É a Bíblia que diz que você é uma manifestação física daquilo que você pensa. No nome de Jesus. Amém? E hoje nós vamos tratar sobre que Ele cresça nos meus sentimentos. O Senhor precisa crescer nos nossos sentimentos. E eu gostaria de uma forma assim, muito objetiva e pontual, porque não é objetivo nosso ficar tratando tanto sobre significados da psique, mas eu preciso mostrar para você uma variação entre emoções e sentimento.
As emoções, elas acontecem sem o seu controle, sem o seu chamado, sem o seu pedido. A emoção, ela acontece sem elaboração cognitiva. A emoção, ela simplesmente surge, ela acontece. Você está andando numa rua escura e de repente surge uma pessoa diante de você, pulando na sua frente. Naquele momento você vai ter uma emoção chamada medo. E você não tem controle sobre isso. O teu cérebro naquele momento, imediatamente, ele libera uma descarga hormonal no teu corpo que te leva a duas situações. Ele te dá força para que você possa ou atacar aquela figura que surgiu diante de você, ou que você possa fugir. Para as duas coisas você vai precisar de uma força extra. E é isso que o teu cérebro propaga sobre todo o teu corpo nesse momento. Põe força nas tuas pernas para você correr, ou força que você vai usar nos teus braços para combater aquele inimigo que surgiu. E você não tem controle sobre isso. Nesse momento você pode chorar e você não tem controle sobre isso. Nesse momento o teu coração, ele acelera, porque nesse momento ele prepara o teu corpo para reagir rapidamente a uma situação que surgiu diante de você. É lindo, né? Deus nos prepara para tudo. Amém? Isso é a emoção. Agora, o sentimento, não, o sentimento ele é elaborado. Ele é consequência de uma experiência emocional. Esse é o sentimento. Ele precisa ser trabalhado. Ele trabalha de uma forma diferente. Vou te dar um exemplo. Se o medo é uma emoção que você não controla no momento imediato, ele simplesmente surge no teu corpo como uma reação ambiental. No ambiente que você está, surge uma situação, então vem esta emoção chamada medo. Isso pode se transformar num sentimento, que é quando você começa a parar para pensar em tudo isso e se transforma em ansiedade e preocupação. A ansiedade e a preocupação, aí sim, ela já vem de uma elaboração. Você começa a pegar aquele medo e começa a colocar na sua mente: poxa, eu sou pequeno diante dessa situação, eu não tenho como vencer, pronto, agora eu estou frito, acabou tudo para mim. Está vendo aí, ó, o que eu sempre imaginei, que eu era uma pessoa que não conseguia vencer as coisas. Está vendo aí as frases que eu sempre ouvi de alguém dizendo que eu era um covarde? Está entendendo? Tudo isso começa a ser trabalhado. Então isso se transforma em um sentimento. E vou te dizer, aí que é a parte perigosa. Porque quando esse sentimento instala-se na nossa vida, ele conduz continuamente as nossas atitudes. Enquanto é só emoção, vem e vai, vem e passa. Nossa, eu tive um medo quando eu vi isso, mas o medo passou. O medo passou. O problema é quando esse medo vem e junto com ele vem todos os seus pensamentos. Está vendo aí? Sabia, eu sou um fraco mesmo. Está vendo? Eu sou um derrotado mesmo. Olha aí a minha atitude, olha a minha reação diante dessa situação. Pronto, você começou a trabalhar. Você começou a trabalhar negativamente os seus pensamentos. E aí, assim como o homem pensa na sua mente, assim ele é. E é isso que acaba se transformando. Uma coisa é ter medo, outra coisa é ser medroso. Dá para entender a diferença? Tem alguém aqui que pode dizer que nunca teve medo? Ainda bem que você teve. O medo te livra de uma série de coisas. O medo impede você de ficar debruçado ali na sacada de um apartamento, de um prédio. O medo te traz cuidados. Amém. Glória a Deus pelo medo. Mas outra coisa é ser medroso. O ser medroso é quando você começou a trabalhar isso na sua mente e você assume a condição de um medroso. Você assume a condição de um covarde. E é isso que vai atrasar de verdade a sua vida. É isso que vai provocar outros sentimentos em você. Por isso que o nosso pedido é esse: que ele cresça
nos meus sentimentos. Sabe por quê, gente? Porque é exatamente através desses sentimentos mal trabalhados em nós que nós chegamos à maioria das nossas decisões erradas. E isso pode estar relacionado às mais diversas áreas da nossa vida. Não tem uma área da nossa vida que de repente não sofra consequências de um sentimento. E isso pode ser positivo ou negativo. Imagine, por exemplo, uma pessoa que está com um problema financeiro e me ouvindo falar sobre isso, e ela fala: pastor, peraí, o que tem a ver dinheiro com sentimento? Você pode ter se endividado por causa de um sentimento. Você teve pena de uma pessoa que você não deveria ter. Uma pessoa que talvez esteja sendo tratada por Deus naquela situação dela. E você acabou querendo tomar o lugar do miserável. E se tornou miserável junto com ela. Essa pessoa que não se permite ser tratada por Deus, pela vida, pelas situações, pelas circunstâncias, e você entra no mesmo barco dela, só que o barco dela está afundando. Me desculpa, sabe o que vai acontecer com você? Você vai afundar junto. Porque essa não é a verdadeira ajuda que você poderia dar a essa pessoa. Talvez você poderia ajudar essa pessoa a aprender a tampar esse buraco no barco dela que está fazendo água. Mas ao invés de fazer isso, você entrou no barco com ela, como corajoso, como boa gente que você é, como boa pessoa que você é, e como tonto se afoga junto com ela. Estou falando alguma besteira aqui? Você já viu isso acontecer por aí? Não vou nem perguntar se isso já aconteceu com você, porque possivelmente eu seria o primeiro a levantar a mão, porque eu também já passei por isso. Porque eu também já passei por isso. Então, compreenda essa verdade. A palavra de Deus no livro de Jeremias, capítulo 11, versículo 20. Jeremias, capítulo 11, versículo 20. Nos diz assim: mas, ó Senhor dos exércitos, que julgas com justiça e provas os sentimentos e o coração, deixa-me ver a tua vingança sobre eles, pois a ti confiei a minha causa. Então aqui começa uma lição importante para a nossa vida. Ao invés de nós nos desesperarmos e permitirmos que os nossos sentimentos nos conduzam nas nossas ações e reações, precisamos aprender a colocar nas mãos de Deus. Ele é que deverá cuidar, tratar, trabalhar com os nossos sentimentos. Eu não posso me deixar ser dominado pelos meus medos, pela minha angústia, pela minha mágoa, pelo meu espírito de vingança. Por que existem pessoas que entra ano, sai ano, faz planejamento e não consegue alcançar o seu objetivo? Porque tem uma motivação errada por conta dos seus sentimentos. Ei, e aí, você vai vencer na vida nesse ano 2025, você vai alcançar coisas grandes? Eu vou, pastor, eu vou vencer financeiramente. Eu quero esfregar na cara daquela pessoa. Isso é o quê? Revela ou não um sentimento? Revela ou não, gente? Que sentimento a pessoa revela com essa fala? Mágoa, ressentimento, recalque, o que mais? Raiva, vingança. Sua motivação está errada. Então ela está sendo guiada por um sentimento errado. Esse ano eu estou sozinho, eu estou sozinha. Mas 2025 eu vou encontrar uma pessoa. Olha como fica bonito o começo. Abençoada, uma pessoa de Deus na minha vida. Uma pessoa de Deus, uma pessoa bonita, com o brilho de Cristo no seu rosto.
Eu quero segurar na mão dessa pessoa e passar na frente daquele um. Ele vai ver uma coisa. Vou passar com o carro bem na frente dele, ou se for possível por cima. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E o que eu estou te falando aqui não é difícil de acontecer não. Irmãos, isso é uma coisa que aparece até nas músicas de crente. Eu não canto, eu não me permito cantar e nem ouvir certas músicas. Quando eu começo a ouvir, eu vejo que tem, o autor da letra já está magoado. Eu falo, não, não vou trazer isso para o meu coração não. Porque aquele que me viu caído, porque isso que é... Para com isso, rapaz. Vença e chame os anjos para comemorar com você, para fazer uma festa, para celebrar. Deixa os mal acabados para lá. Toca a tua vida. Vença para a glória de Deus. Vença por você. Vença pelos seus. No nome de Jesus. Amém? Queira ser feliz, porque Deus quer que você seja feliz. E não para esfregar na cara dos outros. Os outros são os outros. Você é você. Aleluia. Faltou alguma coisa aí. Ah, tá. Veio com atraso, mas veio. A palavra de Deus no livro de Gálatas, aliás, Gálatas, Romanos, fala muito sobre essas coisas que nós estamos tratando aqui. Gálatas capítulo 5, por favor, abra sua Bíblia lá. Gálatas capítulo 5, versículos, primeiro o 13, versículo 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. O Senhor não te chamou para a escravidão, o Senhor te chamou para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Eu consegui explicar para você sobre emoção e sentimento? Amém? Então deixa agora eu te explicar isso de uma maneira mais resumida ainda pela Bíblia. Sabe como é que a Bíblia chama isso? Sentimento, emoção, vontades, desejos. Sabe como é que ela chama isso? Carne. Toda vez que você vê a Bíblia falando sobre carne, é sobre isso que ela está se referindo. Pastor, que interessante, mas o que tem a ver? Se é carne, é físico, não é? É tangível, é tocável. Como é que é isso? E como é que a carne está se referindo à mente e ao espírito? Diga-se comigo, porque a Bíblia é direta e vai ao ponto. Quando ela fala da carne, é porque as ações da nossa são resultados da nossa. Entendeu? Por isso que quando a Bíblia fala de carne, ela está falando de desejo, ela está falando de cobiça. Ela está falando daquilo que é elaborado na nossa mente e é praticado. Lembra o que Paulo diz em Romanos capítulo 7, quando ele diz assim, ó, falei sobre isso quando estava tratando sobre fraqueza. O bem que eu quero fazer, esse eu não consigo fazer. O mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Aí ele faz o comentário de que este pecado habita nos seus membros, ou seja, carne, é o seu corpo. É o corpo que peca, mas ele está concebendo um desejo da carne, um desejo da mente. Quem está entendendo, gente? Então, quando a Bíblia fala sobre carne, ela está falando sobre esse desejo pecaminoso, essa tendência do homem que vai te acompanhar, sabe até quando? Até Jesus voltar, meu irmão. Você não vai se livrar disso. É dia e noite uma luta sendo travada entre o teu espírito e a tua carne. Por isso que estes sentimentos acabam te levando
a uma vida de fracasso. Porque os teus sentimentos geralmente te levam só a fazer o que você quer e não o que você precisa, não obedecendo a palavra. Ele sempre vai existir. Esses desejos existiram em Jesus, o perfeito e imaculado Jesus passou por tudo isso. Em todas as paixões ele foi tentado, nos diz a palavra. Então essa é o exemplo de que não vem você querendo tirar onda de ser mais santo do que os outros e dizendo, não, eu não tenho desejo pelo pecado. Não tenho desejo. Que às vezes, quando você lembra de certas coisas do passado, né, certas musiquinhas, não, eu sou uma pessoa liberta, a musiquinha começa a tocar. Não, eu estou liberto, eu estou liberto. E aí começa a sapatear, é reteté. Sei. Para cima de Moá. Então essa é a grande realidade, meus irmãos. Essa luta é com... Por isso os sentimentos são tão perigosos. Por que você acha que a palavra de Deus nos diz assim, ó? Enganoso. É o que, gente? Quem completa para mim? Enganoso é o quê? Diga para o teu irmão aí. Se você não souber, fala, eu não sei. Enganoso é o coração do homem. Está falando do quê? Ah, pastor, eu não me engano. Eu não vou falar de todos, mas muitos que estão aqui já disseram eu te amo com uma meia dúzia de gente nessa vida e está casado com a sétima. Sem você eu não vivo, meu amor por tigela. Não é assim? Eu isso, eu aquilo, eu isso, eu aquilo, e de repente você está com outra pessoa. O que aconteceu? Você foi mentiroso? Não, na verdade os sentimentos são enganosos. Na hora você tem plena e absoluta certeza dele. Daqui a pouco você percebe que não era bem assim como você estava pensando. Meu Deus, como é arriscado e como é perigoso o homem viver guiado tão somente pelos seus sentimentos. Eu quero que você comece a perceber agora, do que eu vou te mostrar, o trabalho de Deus na nossa vida. Em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, a Bíblia começa a mostrar a importância dos sentimentos quando diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Cuidado então com a liberdade que você tem. Você tem liberdade? Tem. Mas o Senhor não te deu liberdade para que você estrague a sua vida. Ele não te deu liberdade para que você ache que você possa fazer o que você quiser. A sua liberdade, ela deve te levar a uma escolha sábia de se tornar escravo do amor de Cristo. Usar a sua liberdade para escolher ser prisioneiro do amor de Cristo, porque a tua fé te faz entender que Ele é o melhor para a sua vida. Em Provérbios 25, 28, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. O que está entrando aí novamente? Sentimentos. Quando você não domina os sentimentos, sua mão já foi na cara de alguém. Quando você não domina os seus sentimentos, a sua boca já falou uma coisa da qual depois você vai acabar se arrependendo. Quando você não domina os seus sentimentos, você sai de um ambiente que você deveria permanecer e você sai. Você vai embora. Você deixa pelo meio do caminho as coisas que o Senhor colocou na sua vida, na sua mão. Porque você está sendo dominado por a pessoa não vai admitir, mas lá no íntimo do seu ser, ela está dizendo assim, ó: vou mostrar uma coisa para fulano. Quero que essa pessoa volte lá e me procure. Quero que essa pessoa volte lá e me procure. Eu não vou estar mais lá. Ah, se ela fosse uma formiguinha, uma moscazinha, para ver o que está acontecendo de onde ela saiu.
estão nem lembrando da pessoa. Já colocou outra pessoa no lugar dela. Ah, se a gente fosse um mosquitinho para poder estar em lugares sem ser percebido. E você está se achando porque você achou que deu uma lição em alguém, porque você saiu de perto da pessoa. Desculpa aí, viu? Mas talvez não tenham nem sentido sua falta. E você deixando de fazer o que tinha que fazer, e você deixando de ser abençoado onde você poderia ser abençoado, porque você acabou se guiando pelos seus sentimentos. Como é perigoso a gente se guiar dessa forma. Gálatas novamente. Nós lemos o versículo 13. Agora eu quero que você leia comigo o 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Poderíamos traduzir, de modo algum você será guiado apenas pelos seus sentimentos. Você está percebendo que eu estou tomando cuidado de falar assim, apenas, geralmente? Porque é lógico que os sentimentos também fazem parte das nossas decisões. O problema é quando a gente deixa ele sozinho dominar. Versículo 24, Gálatas ainda, capítulo 5, versículo 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. O que é crucificar a carne, gente? Jesus disse assim em Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O que era tomar a cruz para Jesus? Tomar a cruz para Jesus era ir para um sofrimento que ele não queria ir. Lembra da oração dele? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele não queria ir para a cruz. Então a cruz significa você fazer a vontade de Deus, mesmo sem a sua carne desejar isso. Cuidado, crente moderno, em imaginar que você deve fazer apenas o que você quiser fazer. Não foi isso que aprendemos na palavra de Deus. Cuidado você que não aceita liderança sobre a sua vida pela própria palavra de Deus. Cuidado você que o tempo todo está se guiando apenas e tão somente pelos seus próprios pensamentos e sentimentos, e não se permite ser orientado pelo que o Espírito Santo de Deus fala com você. E como é que o Espírito Santo fala? Através de pregações, através de leitura, através de uma canção, através do seu momento de oração. E você não dá ouvidos, porque você de repente nem percebe, mas está se guiando pela sua carne. Pastor, como assim? Se guiando pela sua vontade. Isso é se guiar pela carne. Fazendo só o que você quer fazer, o que você deseja fazer. Deixa eu te dar uma notícia que talvez para alguns pode ser um espanto. O cristianismo não é sobre você fazer só o que você quer. O cristianismo passa por uma palavra-chave. Uma palavra-chave, tem outras, mas essa é uma das palavras-chave. Obediência. A obediência é algo tão relevante, tão importante para o Senhor, que Jesus diz, eu prefiro que vocês me obedeçam, do que vocês apenas sacrificarem. Não adianta você entregar uma oferta para Deus, isso é um sacrifício, mas você não obedece ao Senhor. É isso que Ele está dizendo. Entre as duas coisas, eu prefiro que você me obedeça, do que você ficar tentando me comprar com coisas que de repente você está me oferecendo. Nós vamos encontrar isso em vários momentos na palavra de Deus, principalmente se você quiser ler depois, começo do livro de Isaías e começo do livro de Malaquias. O povo oferecendo ofertas para Deus que Deus não aceitava. Eu não quero receber isso não. Quem foi que mandou vocês me entregarem isso aí? Não é isso que eu quero não, eu quero que vocês me obedeçam.
Senhor, mas olha só, nós estamos rasgando as nossas vestes na tua presença. Olha aqui, Senhor, ó, atitude de humildade, rasgando as nossas roupas. Eu quero que vocês rasguem o coração. Eu quero que vocês rasguem o coração. Rasgar a roupa é fácil, vocês rasgam a roupa, depois põem outra. Eu quero ver vocês rasgando o coração. Atitude de obediência. Digam graças a Deus. Digam glória a Jesus. É assim que a graça de Deus se manifesta na nossa vida. Romanos capítulo 8. Capítulo 8. Versículos 5 até o 8. Romanos capítulo 8, versículos 5 até o 8. Depois o 9. Mas primeiro do 5 até o 8. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Não é uma coisa óbvia? Se você alimentar a sua carne, cada vez você vai querer mais e mais da carne. Se você buscar cada vez mais o Espírito, cada vez você vai querer mais do Espírito. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete. Olha o que eu falei agora há pouco, gente. Porque não se submete à lei de Deus. Ou seja, é a carne fazendo sua própria lei. Por que você está fazendo isso? Não, eu não vou seguir o que os outros estão dizendo. Não, rapaz, isso é conversa de igreja. Eu vou seguir a minha vontade. Siga. Só que a Bíblia está dizendo, com todas as letras, que a sua vontade te leva para o inferno. Simples assim. A sua vontade te leva para o inferno. E o teu espírito te conduz a Deus que te fez. É assim que diz a palavra. Versículo 8. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Você não consegue agradar a Deus se você quiser seguir o seu desejo. A sua carne não quer nada com Deus. Quando é que a gente vai entender isso, né, gente? A nossa carne não quer nada com Deus. Se você fosse seguir o teu desejo pessoal, é quase certo que você não estaria aqui hoje. É quase certo que você não ia estar aqui. É domingo de manhã. Eu estava em Santa Catarina conversando com um pastor de lá, o pastor Marcelo. Ele é pastor de uma igreja que fica exatamente na divisa de Itajaí com o Balneário Camboriú. Quem já foi várias vezes ali para a convenção já deve ter passado na frente da igreja dele. É uma igreja de esquina, igreja quadrangular, bem na divisa, pastor Marcelo. Aí eu falei, conversando com ele, né, falando sobre igreja. Pastor fala sobre o quê? A gente falando sobre igreja, ele falou assim: pastor Luiz, o nosso desafio aqui é contra a natureza. Eu falei, esse desafio é em todo lugar, né, pastor? Natureza humana? Ele, não, pastor, fala a natureza da beleza desse lugar aqui. Porque os crentes têm dificuldade para vir para a igreja no final de semana. Tem tanta coisa para ver, tanta coisa para fazer, tanto lugar lindo para visitar, que se não tomar cuidado não dá tempo de vir para a igreja. Você entendeu o que ele quis dizer? Se a pessoa ficar atendendo apenas e tão somente os desejos da sua carne, ele vai querer ir para a igreja. Aí eu conversando com ele, falei, olha, isso é uma realidade em todos os lugares. Aracaju também é muito bonito. Também é uma cidade litorânea. A gente enfrenta esses desafios também. Mas graças a Deus o povo está lá, falando para ele. Aí ele, quais os cultos que você tem no domingo? Eu falei, tem 9 da manhã, 4 da tarde, 7 da noite. Ele, 4 da tarde? E da gente? Eu falei, dá. Por que ele fez essa pergunta? Porque realmente, se for atender a carne, gente, 4 horas é hora de jogo. É hora do soninho. É hora do pôr do sol. É a hora do caranguejo. Se a pessoa for seguir essa vontade, repito, você não estava aqui agora.
Se você for seguir a tua carne. E se brincar, o pastor também não. Porque é assim. Versículo 8 novamente. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Agora o 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Isso é para ter palma com glória a Deus. Ou seja, não é de verdade pela nossa força e pela nossa condição. Você quer ver uma pessoa guiada pelo sentimento e pela emoção? Jesus estava com seus discípulos. Aí chega uma turma. E Judas já tinha combinado assim, ó. Olha a combinação dele. Iria trair Jesus justo com um gesto que representa um sentimento. Aquele que eu beijar. Aquele que eu beijar. Irmãos, olha para você ver como que é sentimento. Quantas pessoas que te beijam, te abraçam, te elogiam. E do mesmo jeito que vem te abraçar assim, ó. Ó. Vê se você entende, ó. Do mesmo jeito que está te abraçando aqui, ó. Ué, mas abraço não é uma expressão é um abraço, é a expressão do sentimento que ela tem por você. Ela está dizendo que tem carinho por você. Ela está dizendo que gosta de você. E quando você dá as costas, essa pessoa está falando mal de você. Ela está criticando você. Ela está se juntando com pessoas que já não gostam de você. Porque os que não gostam de você, o grande problema não é que tem um, tem vários. E eles se juntam. São covardes. Quem não gosta de você se junta com outros que não gostam. Aí eles ganham força contra você. E se você for pela carne, você dança. Se você quiser pagar na mesma moeda, você dança. Essa é a verdade. Você não pode ser assim. Você é de Deus. Você é do Senhor. A graça do Senhor está sobre a sua vida. A vingança pertence a Ele, não a você. Não a você. É Ele que vai cuidar. Mas isso vai acabar acontecendo. Infelizmente isso vai acabar acontecendo. Você tem que entender isso. É uma questão de maturidade. Você vai enfrentar essas pessoas. Então por isso você não pode ceder aos seus sentimentos. Então Pedro naquele momento, o que ele faz? Beijaram Jesus e os soldados já vieram. Já vieram. A multidão já veio para cima. A Bíblia diz que eles estavam com varapaus. Eram varas assim de madeira que eles faziam. Uma ponta era usada quando o povo tinha que sair atrás de malfeitores. Malfeitores, ladrões. Assim o povo foi atrás de Jesus. Tanto que Jesus falou: poxa, eu sempre estive junto com vocês. Sempre estive junto com vocês, andando junto com vocês. Me permita só eu mesmo imaginar. Talvez Jesus falando assim: eu quando era adolescente, eu consertei a mesa da sua casa, eu consertei a porta da sua casa. Lembra eu trabalhando com meu pai, ajudando a consertar o telhado da sua casa? Eu sempre estive junto com vocês, não sou um estranho para vocês. E você, lembra você que eu curei? Lembra você que eu libertei? A Bíblia não diz isso, sou eu que estou imaginando. Jesus olhando para essas pessoas e falando ou pensando isso. Agora vocês vêm atrás de mim como se vai atrás de malfeitores? Com varapaus atrás de mim? Quando Jesus falou isso, Pedro não aguentou. Ele tira a sua espada e vai para cima de um dos soldados, dá um golpe, arranca a orelha desse soldado. E Jesus olha para ele e diz assim: ô Pedro, guarda a espada na bainha. Você não sabe que se eu quisesse, eu pediria ao meu pai e ele mandaria miríades de anjos para me defender? Guarda a espada, Pedro, pois aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Esse foi o Pedro. Esse mesmo Pedro, mais adiante, agora cheio do Espírito Santo, ele é preso
E diante das autoridades, que era para ele continuar sendo aquele cara, peraí, vamos pegar, o que é isso? Ninguém me segura. Ele olha e diz assim: olha, sabe de uma coisa? Mais nos importa obedecer a Deus do que aos homens. Se vocês estiverem aqui nos prendendo, nos prendam. E ele foi preso. A Bíblia não diz de Pedro indo para cima de ninguém. Imagine Pedro, do jeito que ele era, vendo Estevão sendo apedrejado. Mas agora era um homem cheio do Espírito Santo. E isso faz toda a diferença. Só para a gente partir para o encerramento, quero te lembrar dessa história. O que está por trás da fuga de Elias? O famoso Elias. Elias, que foi um homem extraordinariamente vencedor, um profeta que ficou conhecido como profeta de fogo. Como é que de repente esse homem foge, tem vontade de morrer? Em 1 Reis capítulo 19, no versículo 4, é isso que a Bíblia está dizendo, que ele pediu a morte. Ele fugiu com medo de uma ameaça que ele recebeu de uma mulher chamada Jezabel. E dali em diante ele foi para dentro do deserto e estava pedindo a morte. O que está por trás, gente, da fuga de Elias, um homem de Deus? Está uma emoção. Está uma emoção. Ele não conseguiu agir com a razão. A razão mostraria para ele o quê? Peraí, eu tive coragem de enfrentar o rei. Cara a cara eu disse para o rei que ele estava em pecado e que Deus pesaria a mão sobre ele. Eu tive coragem de enfrentar 850 profetas de Baal e Deus me deu vitória. Eu pedi fogo dos céus e Deus mandou. Eu pedi a Deus que não fizesse mais chover sobre a terra e Ele me atendeu. Tudo isso é racional, porque já tinha acontecido. Era só ele parar para pensar em tudo que tinha acontecido. E isso deveria lhe trazer força para enfrentar também essa mulher. E quem sabe dizer uma frase muito parecida com a frase de Davi diante de Golias: Jezabel, você vem contra mim com o seu poder e a sua autoridade, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Essa talvez fosse a frase mais comum para a gente ouvir de Elias. Mas não, a Bíblia diz que ele fugiu. Mas o que está por trás dessa fuga? O medo. O que estragou tudo? O medo. Olha para mim. O que pode estragar tudo na sua vida? Um sentimento mal administrado. Um sentimento mal administrado pode fazer você abrir mão de coisas especiais que Deus já tinha preparado para a sua vida. Um sentimento mal administrado faz você falar uma coisa para uma pessoa da qual você vai se arrepender. E vou te dizer, palavras são como flechas enviadas. Depois que ela foi enviada, não tem como voltar atrás. Não tem jeito, falou. Mas a pessoa perdoou, mas ela não é Deus para lançar no mar do esquecimento o que aconteceu. Só Deus consegue fazer isso, a pessoa não. Vai ficar uma marca, vai ficar uma cicatriz, vai ter sempre um senão. Vai sempre ter. Então por isso, a gente precisa controlar os nossos sentimentos com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente age. Quem aqui que não tem arrependimento de alguma coisa que fez em um momento apenas guiado pelas suas emoções, pelos seus sentimentos? E aí, mais pesado ainda, a Bíblia deixa, né? Pela sua carne, guiado pela sua carne, você fez uma coisa da qual depois você se arrependeu. Como é triste quando olhamos isso para a nossa vida. O bom de tudo é saber que em Deus há sempre esperança de um recomeço. Em Deus há sempre a esperança de um conserto. Mas para que isso aconteça, Ele tem que crescer em nós. E aqui eu encerro te dizendo isso. Quando Ele cresce em mim, os frutos do Espírito se manifestam em minha vida. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão,
e domínio próprio. Quando ele cresce na sua vida. E aqui eu concluo te dizendo por que eu sempre fiz questão de, ao falar dos sentimentos, colocar a palavra apenas, falar geralmente, porque é lógico que muitas vezes nós vamos precisar do sentimento nas nossas decisões. Lógico. Eu não estou pregando para você que as emoções e os sentimentos são sempre ruins e negativos. Mas por isso eu fiz questão de encerrar com os frutos do Espírito de Gálatas 5:22. E principalmente com as últimas palavras: mansidão e domínio próprio. Por quê? Com domínio próprio você sabe até onde deve ir os seus sentimentos. Com domínio próprio você sabe quando deve usar da razão. E não tem aquele que tenha vivido o suficiente para ter uma experiência suficiente para administrar isso. Só o Espírito Santo consegue nos dar isso. Só o Espírito Santo consegue trabalhar na nossa vida e verdadeiramente nos dirigir, nos conduzir na nossa maneira de pensar, de falar, de sentir e de agir. Que Ele cresça na sua vida para cuidar e guardar os seus